Rosane, o Espírito Santo de Deus se faz presente aqui nesse lugar. Vamos dar o nosso melhor para Ele, vamos abrir o nosso coração, porque Ele está na casa. Gostaria, meus amados, abrir as vossas Bíblias, prometo que eu vou ser bem breve, bem rápido, pois não é muito falar que Deus opera. Abra as vossas Bíblias no livro de Atos, capítulo de número 13, apenas o versículo de número 22. E a gente já gostaria de estar agradecendo ao pastor pelo convite, através de você me dirigir de lado, né? Deus abençoe, muito obrigado. Obrigado pelo vosso poder, irmãos, essa igreja poderosamente, em nome de Jesus. Livro de Atos, capítulo de número 13, apenas o versículo de número 22. Quantos encontraram? Diz aleluia, serão os irmãos procurando. Vamos esperar, guardar uns pelos outros. Guardar os irmãos para que os irmãos possam estar acompanhando na sua Bíblia. Diz assim a palavra de Deus, livro de Atos, capítulo de número 13, versículo de número 22. Quando este foi rejeitado, levantou-lhes como rei Davi, do qual deu testemunho dizendo: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Agora curve as vossas cabeças e peça ao Pai, peça ao Espírito Santo. Esse Espírito que está aqui nesse momento, o Espírito Consolador. Jesus disse que onde estivesse 2 ou 3 reunidos em seu nome, ele disse: onde estiver 2 ou 3, ali estarei eu entre eles. Ele disse que estaria entre 2 ou 3. Tem muito mais de 3 pessoas. O Espírito Santo está aqui. Estamos aqui para invocá-lo, para darmos sacrifícios de louvores a Ele. Ore, peça para Ele falar o teu coração. Pai, fala o teu coração. Fala o coração deste povo, Senhor. Fala no íntimo de cada um. Eu não os conheço, mas o Senhor os conhece intimamente. Conhece o coração de cada um, a necessidade de cada irmão neste momento. Que o Senhor está operando na vida de cada um deles e que eles saiam daqui saciados, satisfeitos, alimentados com o alimento espiritual. Quero conhecer a minha pessoa falando, pregando a minha, mas que venha ser o teu Espírito falando aos nossos corações. Fala com Deus, não quero falar de mim mesmo. Pode tomar os vossos assentos, glorificando e exaltando o nome santo do Senhor. Quantos aí com a sua voz podem glorificar? Quantos aí com a sua voz conseguiria glorificar? E com a sua voz, glória, 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 glória. Vamos glorificá-lo, vamos exaltá-lo, porque é para isso que nós viemos aqui, é para isso, é nesse intuito que nós nos reunimos, é para glorificarmos e exaltarmos o nome santo do Senhor Jesus. Haja vista que o que nos distancia de Deus, do Senhor, são os nossos pecados, são as nossas falhas, são elas que causam separação, divisão entre nós e o nosso Senhor. Nosso Senhor, Ele é santo, e convém que também nós sejamos semelhantes a Ele. Ele fez o homem à sua imagem e semelhança. A imagem significa que nós somos idênticos. O Senhor tem uma forma, não é uma forma talvez como o mundo lá fora tenta deduzi-lo ou explicá-lo, desenhá-lo. Se Deus não é um cosmo, não é a natureza, Ele é um ser idêntico a você, idêntico a nós. Somos semelhança do mesmo imagem. Agora nós temos que ser semelhantes a Ele nas nossas ações, nas nossas atitudes, no nosso dia a dia. Nós temos que ser como Ele. Talvez você já se perguntou: Senhor, o que o Senhor requer de mim?
Louvado seja Jesus. Você não precisa fazer essa pergunta. Você só precisa ir para a palavra, consultá-la, examiná-la, guardá-la no seu coração. Porque é isso que Ele requer de cada um de nós. Mas vemos que o povo começou a clamar e dizer: Samuel, constitui-nos um rei que vai à frente conosco, que nos lidere nas batalhas. E aí o Senhor fala para Samuel: Samuel, este povo não está rejeitando não a você, mas este povo está rejeitando a mim. Glória a Deus. Glória a Deus. E ali o Senhor separa Saul para liderar sobre Israel. Mas Saul não fez a vontade do Senhor. Saul andou no seu orgulho. Saul deixou a palavra dele de lado, os seus conselhos. Não foi um homem segundo o coração de Deus. Davi, logo após Saul, pelo fato do Senhor havê-lo rejeitado, porque ele não estava andando nos caminhos do Senhor. Muitos serão rejeitados naquele grande dia. Muitos que até mesmo professam Jesus Cristo como seu Senhor. Muitos que até abrem a boca e dizem: eu creio no Senhor, eu creio em Jesus Cristo, eu acredito, mas não vivem o verdadeiro Evangelho. O Evangelho Cristo no centro. Toma decisões avulsas, não consulta o Senhor, não tem o Senhor como seu amigo íntimo, como seu Pai. Ele diz que se nós estivermos nele, as suas palavras estiverem em nós, ele diz que nós pediremos o que entendermos, e assim será feito. Aleluia. É preciso termos intimidade com Ele, tomarmos os seus conselhos, a sua palavra, examiná-la. Meu irmão, eu estou resumindo. Mas Davi, ele foi um homem que andou segundo o coração de Deus. Davi, ele dizia nas suas palavras: Pai, escreva as suas palavras no meu coração, para que eu não venha desviar delas, para que eu não a infrinja. Nós sabemos que existem leis humanas, não existem leis humanas, leis de homem. E se nós infringirmos as leis dos homens, nós seremos penalizados, nós seremos levados diante de um júri e pagaremos aquele ato. E quando nós infringirmos as leis de Deus, a palavra, nós também não seremos, Glória a Deus. passaremos por uma consequência, não sofreremos consequências. Quantos estão entendendo? Diz amém. Amém. Saul sofreu uma consequência. O Senhor diz para Samuel diz para Saul que eu o rejeitei por causa da desobediência de Saul. Nós vemos que por causa da desobediência de Eva, Jesus é bom. logo em seguida induzindo o seu esposo a também participar da mesma desobediência dela. Glória a Deus. Agora, os animais que eram mansinhos ficaram bravos. A terra que não tinha espinhos agora começou a produzir espinhos, ervas daninhas. O homem que outrora estava com seus olhos fechados, não sabia o que era pecado, porque a intenção de Deus era eu não vou dizer qual era a intenção ou o intuito de Deus, porque o intuito dele sempre foi o mesmo e está prevalecendo até os dias de hoje, porque ele sabia muito bem do que haveria de acontecer. Ele sabia que o homem pecaria lá no Jardim do Éden. E agora no livro de Romanos capítulo 6, versículo 3, Paulo diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Glória a Deus! O pecado deles, a morte passou a existir. E muito antes disso não existia morte. O homem chegou a viver, imagina um homem viver há 600
comandos. E por causa agora da desobediência do homem, novamente o Senhor decide reduzir a idade do homem para 120 anos. Ele disse: eu não contenderei para sempre o meu espírito com o espírito do homem, porque o homem é carne, o homem é pó. Então eu não contenderei meu espírito com o espírito do homem. Portanto, reduzirei a idade do homem para 120 anos. Está vendo a nossa idade? 120 anos. Se alguém hoje chega a 120 anos. E lá no livro de Salmos, capítulo 90, diz que a idade do homem é só até 70. Passou de 70 é enfado, canseira, dor. Este mundo é enfadonho. Aleluia. Nós não podemos perder a nossa salvação em hipótese alguma por causa dessa vidinha. Essa vidinha frágil. Essa vida passageira. Não se iluda com este mundo. Louvado Não seja se Jesus. iluda com as riquezas deste mundo, com as belezas deste mundo. Construa a sua fé cada dia mais em Deus. Confie no Senhor. Busque conhecê-lo. Erramos por não conhecê-lo. É um erro gravíssimo que nós estamos cometendo em não nos aprofundarmos em conhecê-lo cada dia mais. Cada dia que nós respiramos, que nós vivemos nesta terra, nós temos que procurar conhecer aquele que nos deu a vida, aquele que nos gerou, aquele que nos chamou, aquele que nos fez, aquele que quer o seu melhor e quer o melhor para você. Ele disse que foi para a liberdade que Ele nos chamou. Ele te chamou para ser livre, para a liberdade, para ser santo. Aí quando o homem pega lá no jardim, o Senhor reúne com os anjos, com a trindade. Glória a Deus. Não existe, nosso Deus não é trino, não só. Aí ele diz: o homem agora é como um de nós, pastor. Conhecer todo o bem e do mal. Jesus, Ele é bom. Aleluia. Conhecemos o bem. Quando é uma criancinha, ela é reconhecida pelos seus atos, ela sabe, segundo as Escrituras. Então hoje nós temos o conhecimento do bem e do mal. Sabemos o que agrada a Deus e o que não o agrada. Ele nos deu os seus estatutos, nos deu os seus mandamentos. Mas toda vez que Israel pegava, o Senhor o entregava na mão dos seus inimigos. O Senhor permitia que o mal sobreviesse sobre a vida deles, sobre os israelitas. O Senhor permitia que um reino mau os sitiasse, os escravizava. Glória a Deus. Nós vemos quando eles foram escravizados na mão dos faraó, na mão dos egípcios. E quando eles reconheceram o seu pecado, a sua pequenez, o Senhor os ajudou. O Senhor levantou homens capacitados para ajudá-los, para resgatá-los, a fim de dar um livramento a cada um deles, porque eles reconheceram. Aleluia, Deus. Nós temos que reconhecer. O que o Senhor quer em cada um de nós é que nós reconheçamos. Se reconheça. Reconheça-te a ti mesmo. Examine-se a ti mesmo. Nós temos que reconhecer que nós somos dependentes dele. Que nós somos frágeis, que nós somos pecadores, que nós somos totalmente dependentes do Espírito Santo. Davi pegou, acelerou, colocou Urias na frente de uma batalha. Foi um erro que está registrado. E a palavra vai dizer que Davi andou com Deus em tudo, menos esta parte de Betseba, adultério de Davi. Mas o Senhor perdoou. O Senhor enviou o profeta Natan até ele. Mas ele se arrependeu. Ele prostrou, joelhou, orou. Aleluia, Jesus. O Senhor perdoou, mas ficou a consequência. O Senhor, Ele te perdoa, mas fica a consequência. Existe consequência dos nossos atos. Entenda. Se você está passando pelo vale, se sua vida está indo de mal a pior, é porque você está precisando de conserto diante de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Sua vida está se aprofundando em ruínas, em
escassez, se o mal está te alcançando, é porque você realmente, não estou aqui para julgar, para te apontar. Só você conhece o seu interior, e senão o nosso Senhor também conhece o seu interior. Ele sonda os seus pensamentos, Ele te conhece. Não existe nada que nós possamos fazer no oculto que Ele não revelará naquele momento, que Ele não tem conhecimento. Ele tem o conhecimento de todas as coisas que se passam. Glória a Deus, aleluia. Tudo está sendo registrado para aquele grande dia. Deus é Tudo maravilhoso. está sendo registrado para aquele grande dia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Nós vemos que não houve arrependimento por parte de Saul, mas houve arrependimento por parte de Davi, e o Senhor perdoou. Um homem muito ruim na Bíblia, o nome de Acabe, foi rei após algumas gerações à frente de Davi. O Senhor enviou um profeta de Judá até ele e falou: ó, Acabe, você está cansado, o Senhor te rejeitou, você vai morrer. Vai acontecer que toda a sua família, o Senhor rejeitou, toda a sua descendência, toda a sua prole foi rejeitada pelo Senhor. E o sangue da sua descendência jorrará pelos caminhos de Israel, pelos campos, e será lambido por cães. E ali Acabe, com muito medo, homem ruim, marido de Jezabel, perseguidor dos profetas do Senhor, ali ele se volta para o Senhor, se humilha. Um homem mau, mas pelo fato dele se humilhar diante do Senhor, o Senhor fala para o profeta: eu, todavia, irei destruir esse pancado, mas não durante o seu tempo de vida. Eu deixarei para fazer isso após o seu filho, depois dos seus filhos. Talvez, irmão, por causa da humilhação, temos que nos humilhar, mesmo ele sendo uma pessoa ruim. Aleluia. O Senhor decidiu não destruí-lo durante o seu reinado. Só que depois, mais à frente, ele acaba rejeitando o Senhor novamente e fazendo o que era mal diante dos olhos do Senhor. E o Senhor se arrependeu do que havia. Está vendo? O Senhor é um Deus que faz, Ele quer fazer, mas Ele quer ver a atitude de cada um de nós. Aleluia, A ação Jesus. de cada um de nós. Essa é a mais pura verdade. O que Ele quer de nós não é o nosso rostinho bonito, não é essa forma física humana. Ele quer o Espírito que está dentro de cada um de nós. Aleluia, Um dia Jesus. apresentaremos diante do nosso mesmo, diante do Senhor. Seja um homem, seja uma mulher, segundo o coração de Deus. Procure ser segundo o coração de Deus, irmãos. Não veja o que o Senhor vai fazer na sua vida, coisas extraordinárias. A bênção não vem de uma forma mágica. A bênção ela vem de uma forma, um coração reto, limpo e puro diante de Deus. Porque quando nós estamos com o coração reto e puro diante de Deus, nós não precisamos acreditar em bênção. Está pedindo bênção. As bênçãos nos alcançam. A bênção está a sua, a minha, a nossa procura. Basta nós sermos fiéis ao Senhor. Seja fiel ao Senhor. Procure andar nos caminhos do Senhor. Procure andar na luz. Temos as nossas fraquezas, nossas falhas, somos falhos, mas isso não é razão para nós termos falhando, termos pecando. Segundo o livro de Provérbios, se nós pecarmos abuso ou em determinado pecado, muitas vezes chegará o momento que nós seremos destruídos sem solução alguma para aquele ato nosso. Aleluia, Se Deus. habituarmos o pecado, muitos estão por aí já se habituaram ao pecado, já acho que o pecadinho não está mais nem aí. Olha, Deus, o servo do Senhor, quando ele erra, quando ele peca, ele reconhece o coração dele, a consciência pesa, o Espírito fala no coração, testifica, o Espírito fala com ele, o Espírito dele pesa e ora por você no gemido inexprimível. O Espírito, ele está te chamando, ele quer se arrepender, ele está a porta batendo, querendo entrar no seu coração. Agora cabe o irmão, a irmã, a criança, o adolescente, o jovem, a senhora, o Senhor, aceitá-lo, abrir a porta do seu coração para que ele adentre. Glória a Deus. Faça morada em seu coração. Nós já sentiram a presença do Espírito
Jesus, Ele é Eu vou dar um testemunho bem rápido, já vou terminar. Vai dar 9 horas. Mas eu tinha uma vontade enorme de ser batizado no Espírito Santo. Eu via minha irmã falando em línguas. Agora estava uma brincadeira muito grande nas redes sociais. Sobre o irmão Miguel, né? Falou umas palavras sobre Deus. Estou até blasfemando o Espírito Santo. Brincadeira, as coisas de Deus não é brincadeira. Se você não entende, fica calado. Aleluia. Eu tinha aquela vontade muito grande de ser batizado no Espírito Santo, falar em línguas estranhas. Na minha casa, eu minha irmã falando em línguas estranhas, meu pai falando em línguas estranhas, minha mãe sendo batizada pelo Espírito Santo. Falei, eu quero sentir essa presença. Eu quero sentir a presença do Espírito Santo na minha vida. Eu quero falar essa língua, a língua dos anjos. Eu quero ser cheio. Sabe quando eu fui? Eu não fui para a internet ver vídeos. Eu fui para o YouTube. Porque hoje existem tantas e tantas vozes por aí. Existem até mesmo vozes de espíritos enganadores. Muitos estão dando ouvido a vozes de espíritos enganadores que estão ouvindo por aí. Ouvindo falar por fora das escrituras. É a palavra, a nossa bússola é a palavra, não é? Muitas pessoas estão falando. Mas a gente tem a palavra, a gente tem que ter base, tem ênfase na palavra. Eita glória! Eu falei, Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero ser batizado, eu não vou falar de mim mesmo. Eu quero que o Espírito Santo venha sobre mim. E eu comecei a subir aqui um monte aqui em Brasilândia, esse monte aqui em Brasilândia. Eu morava na época ali na 46, trabalhava aqui no Super 100. Todo dia eu subi no monte. Eu fazia uma campanha de 21 dias no monte. A partir de meia-noite eu ia para o monte, ficava até meia-noite, 2 horas no monte. E daquelas 2 horas, naquele horário ali, eu ia até quase 5 horas da tarde sem comer, sem me alimentar, jejuando e pedindo assim. Aí quando foi mais ou menos por 18 dias que eu estava subindo no monte, veio vento. Eu não sei de onde foi que veio. Jesus é bom. Mas só eu estava sentindo aquele vento sobre o monte. E aquele Espírito veio sobre mim, igual o livro de Atos, capítulo 2. Veio como um som veemente e impetuoso, enchendo aquela casa toda, falando cheio. Aleluia. Glória a Deus. Mas eu fui testemunha, livro de Atos, capítulo 2, porque é testemunha anos depois, quase 2.000 anos depois. Fui testemunha de que realmente estava a palavra é verdadeira, é real. Jesus, Ele Se é nós bom. praticarmos o que está aqui nessa palavra, irmãos, aleluia, quando imagina o quanto o Senhor pode operar na sua vida. É uma coisa inimaginável. Vai além da nossa compreensão humana, vai além do nosso entendimento. Aquele vento sobreveio sobre mim, eu comecei a voar no monte, literalmente. 18 dias que eu estava no monte, orando, clamando, pedindo ao Senhor, me batiza no Espírito Santo. Quando eu comecei a falar em línguas estranhas, glória a Deus, eu falo isso para que os amados também possam, nós que são batizados no Espírito Santo. Aleluia, Está Jesus. sempre orando, clamando, jejuando. Todos os dias o crente tem que buscar poder. Todos os dias nós temos que estar buscando poder. Todos os dias nós temos que buscar poder dos céus. E o poder do ensinão de Deus. Poder para expulsar demônios, para curar os enfermos. Ele disse para os discípulos, no capítulo 14, ele disse, eu vou para o Pai, mas eu vos enviarei com o Espírito Santo, o Consolador, e Ele estará conosco até a consumação dos séculos. Esses sinais que eu opero, vós operarão até sinais maiores ainda do que esses que eu realizo, que eu opero, porque eu vou para o Pai. Vós também farão os mesmos sinais. Sairão os demônios. Se beberem alguma coisa mortífera, não morrerão. Não causará dano algum a vocês. Glória a Deus. De madrugada, esse louvor que diz: de madrugada o crente vai buscar. Aleluia. Sai desse negócio de rede social. Sai desse negócio de pregação do YouTube, disso, daquilo. Você quer poder, se você quer aprender a falar, a pregar, quer ser cheio do Espírito Santo, quer expulsar demônios, busque a presença do Espírito Santo.
presente da igreja. Eu gostaria de instalar o novo louvor, está brincando aqui, se você colocar logo no convite.